Senhor Deus Pai, Criador dos céus e da terra, mais uma vez me chego diante de Ti, pedindo, Senhor, ajuda para realizar mais esse trabalho, que é falar do Teu Evangelho, que nos leva ao reino dos céus e que nos conduzem para a vida eterna. Me ajuda, Senhor, porque são palavras que muitas das vezes nós deixamos passar por despercebidos. E quando viemos observando com mais atenção, algo nos esclarece no nosso consciente. Assim eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Amém. O filho do rei mandou te avisar. Se você quiser, ele pode te ajudar. No dia do julgamento, ele quer te defender, porque ele é o único que pode te livrar. Você está condenado, ninguém pode revogar. É uma prisão perpétua, por culpa do pecado. Esta a segunda morte, mas você é alguém de sorte, porque o filho do rei deseja te livrar. Ele defende de graça, não vai te cobrar, mesmo o preço sendo alto, ele pagou em seu lugar. Um dia lá no Calvário, por muitos humilhado, o sangue derramado, ele veio e se entregou em seu lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos tratar de mais um assunto hoje. Vamos dar início a este assunto lendo Romanos 6,12, que diz o seguinte: não reine, portanto, o pecado em vossos corpos mortais, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Então, a palavra hoje que nós queremos esclarecer é a palavra concupiscência. Existe ela algumas vezes nas Escrituras, inclusive nas cartas. Ela está relacionada por algumas vezes. E nós, dando início nesta palavra, nós queremos só dar alguns parâmetros que esta palavra
está casada? Ela está casada com a cobiça, apego a bens, prazeres sexuais, ganância por poder da carne, impureza e a curiosidade mórbida e pornografia e luxúria. Nós vamos dar seguimento lendo mais 2 versículos também, que está em Romanos 7, 8. E depois nós vamos voltar lá para dar mais ampliedade nestes, vamos dizer, sinônimos desta palavra concupiscência. Em Romanos 7 diz o seguinte: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Então, Paulo aqui ele já dá, neste primeiro versículo, um sentido jamais abrangente sobre esta palavra concupiscência. O verso 8 diz o seguinte: mas o pecado toma ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Então, para dar mais um segmento neste assunto, vamos falar sobre a cobiça. Ela está incluída desde o Velho Testamento, lá no Êxodo 20, onde tem ali a relação de 10 mandamentos. Nós sabemos que não é apenas 10, existem muitos outros mandamentos, mas sobre a cobiça, ela fala lá nos mandamentos, diz claramente: não cobiçarás a mulher do próximo, a casa. Quer dizer, é a mesma coisa de desejar. Quando fazem isto, até sem lançar a mão, já está cometendo o pecado, porque aquela alma, aquela vida está em um modo de impureza de coração. Não tem ali uma sinceridade. Apego a bens tem muito a ver também com a cobiça, esta ganância, está tudo embutido em um só contexto. Então, voltando ao primeiro versículo de Romanos que nós lemos, não reine, portanto, o pecado em vossos corpos mortais. Por quê? Porque o corpo ele já está sentenciado que, por causa do pecado, ele vai se separar deste fôlego de vida que foi assoprado pelo próprio Criador, pelo nosso Deus. Então é algo que nós, por isso que o próprio Senhor Jesus, ele disse que o reino dos céus, ele é ganho por esforço, porque a carne, ela é um elemento com grande força, e nós temos que batalhar esta batalha para vencermos os desejos da carne, e muitas das vezes esses desejos é algo que vai nos levar para um abismo eterno. Então nós temos que ter muito cuidado. E Romanos ainda 7 diz assim: que diremos, pois? Então ele faz uma pergunta:
É a lei pecado? É claro que a lei não é pecado, porque por causa do pecado veio a lei para obedecer, porque o homem tem que ter um limite, ele não pode ultrapassar o limite, senão ele vai ser pior do que Lucifer, e muitas das vezes até já está sendo, de modo nenhum. Mas eu não conheci pecado senão pela lei. Então, Paulo, que era zeloso pela lei, ele, cego, como nós andamos por muito tempo, ele passou a perseguir o povo que era o escolhido de Deus e defendendo algo que era preceito humano. Aquelas seitas que ele seguia eram puros preceitos humanos, dogmas, ensinamentos discordando com a vontade do Criador, mas a lei fez com que ele reconhecesse o seu estado pecaminoso. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse. Então, a própria lei mostrou que ele cobiçava algumas coisas, mesmo aparentemente que está, assim, pela lei, não cobiçarás. Quando a lei é clara, não cobiçarás a mulher, a casa, o bem dos próximos, e isto é algo que muitas das vezes passa despercebido pelo homem e não conheceria a concupiscência. Então a lei mostra exatamente aquilo que nós não devemos fazer. E o verso 8 diz assim: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, então o que vem a ser? É um mandamento de Deus e ele tem que ser obedecido, obrou em mim toda a concupiscência. Então, Paulo, vivendo na sua razão, ainda como Saulo, ele cometeu vários pecados, até assassinato e tudo, de pessoas justas como Estevão e mais pessoas que ele participou também naquela perseguição com toda a sua cegueira. Porquanto sem a lei estava morto o pecado. Então ele falou, olha, o pecado ele não seria mostrado a mim se não fosse pela lei. E então vamos voltar lá na lista que está casado com a concupiscência. Cobiça, apego a bens. O que este apego a bens ele implica? Porque o homem tem aquele desejo incompulsivo de adquirir bens, e cada moeda que ele vai ajuntando, ele vai tirando o seu coração da eternidade, colocando naqueles bens que são perecíveis. E é algo que quando ele despedir desta vida transitória, ele não vai poder levar. Então ele colocou no lugar de Deus algo que ele não tem condição de conservar. E nenhum homem na face da terra, seja ele o mais considerado, o mais poderoso que seja, ele não vai jamais alcançar esta capacidade de conduzir bens com ele, principalmente depois que ele separar a vida da carne. Prazeres sexuais. Tem homens, mulheres também, seres humanos, que eles vivem em função disto. É algo necessário na vida do ser humano? É. Mas não colocar em primeiro lugar. Muitos abandonam famílias, filhos, deixam passar em necessidade por estar se entregando a este pecado. Porque ele está colocando um prazer carnal acima até da vida. Quantos, por valorizar
tanto este prazer carnal, pegam enfermidade que vão parar na sepultura, até morre antes do tempo. Agora vem o quarto, a ganância por poder. É uma vaidade, ela está embutida dentro de uma vaidade que está casado com a concupiscência. E esta ganância por poder, ela deixa o indivíduo avarento. Com isso entra a avareza no coração e junto com isso vai acumulando tesouros que vai perecer, que ele nem vai se lembrar que existe um tesouro muito mais valioso do que esse, que é o reino dos céus, que o próprio Senhor descreveu lá no finalzinho do Apocalipse, escreveu aonde vamos habitar, se ele está, o ouro que ele valoriza tanto aqui, aonde vamos morar vai ser algo para ser pisado, que as ruas vão ser calçadas de ouro, porta de pérola e com pedras valiosas adornando aquela cidade. Então, e o poder é uma vaidade também que ele vai se comparar com Lucifer. Ele, por esta vaidade, Lucifer foi expulso dos céus, e por querer tanto poder, a querer ser mais do que o Criador. E tem muitos homens que se acham assim. E nós vamos até lembrar de alguns, por exemplo, Faraó é um que queria ser adorado, como ele se considerava um deus. Nabucodonosor foi outro. E hoje também existe tantos faraós por aí, tantos Nabucodonosor querendo ser adorado, que aonde ele passa quer que coloque um tapete para ele passar em cima. E isto é uma vaidade que não vai levar. E, por incrível que pareça, também está casado com a concupiscência. Aí vem o quinto, que é a impureza. Atinge vários sentidos da vida do homem. É o seu modo de se relacionar com as demais pessoas, se achando tão orgulhoso, e também leva à condenação. Tem o sexto, a curiosidade mórbida. O que vem a ser esta curiosidade mórbida? Ela é comparada com a fixação em explorar coisas desagradáveis. Então, a curiosidade mórbida é aquele que ama, por exemplo, é uma inversão de valores sociais, que ela é comparada com isso. Por exemplo, camarada, esse direitos humanos que inventaram aí, tantos movimentos que não passa de uma inversão de valores. Então, o camarada está desagradando aquilo que Deus fez, mas por esses direitos que eles dizem que é direito humano, troca os valores celestiais por coisas pecaminosas. São as pessoas que são fixadas em explorar coisas desagradáveis. O camarada sai para a rua para tomar um telefone celular de uma vida, dá um tiro nele, mata por causa de um telefone para trocar a troco de um cigarro de maconha. Aí vem alguém que tem uma posição social mais elevada do país,
diz que não, coitadinho do menino, queria apenas porque roubou um celular. Pode nem ser preso. Então são coisas desagradáveis. E o indivíduo bate no peito, acha que são cérebros que estão apodrecidos com coisas desagradáveis. Agora vamos para o sétimo, a pornografia. Tem levado tanta gente de idade já para a cadeia. Então, e muitas das vezes existe alguém batendo palma por esses indivíduos desta natureza. E outro fator que está casado com a concupiscência, que está com toda a pompa nos meios que é conhecido como religioso, que estão dentro das denominações, é a luxúria. Além de estar no mundo, também está dentro das congregações que por muitos é considerado como igreja, a luxúria. Então nós colocamos aqui 8, mas deve ter até mais, que está de braços dados com a concupiscência. E vamos agora para Romanos 13, versículo 14, que diz o seguinte: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em sua concupiscência. É nós colocarmos o valor no lugar que deve ser colocado. Então, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E não tenhais cuidado com a carne em sua concupiscência. O que nós devemos fazer? Uma hora a carne puxou para esse lado por estas coisas horríveis que vão levar à condenação. O que devemos fazer? Senhor, socorre aqui neste momento, porque meus pensamentos estão variando aqui em coisas que não glorificam o teu nome. Reconheça de imediato a condição pecaminosa e com isto o Senhor vai enviar socorro. E tem uma coisa, algo que nós devemos fazer sem demorar, é buscar o revestimento com o Espírito Santo, que em alguns textos diz que é o selo, o outro texto é o batismo com o Espírito Santo, porque é algo que vai nos dar força para nos livrar destes feitos tão terríveis que leva esta palavrinha concupiscência. E para encerrarmos, vamos para Judas 16 e 18. Diz o seguinte: estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andam segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Então, aquela que nós já falamos lá atrás, que está embutido, que são pessoas apegado a bens, pessoas com ganâncias por poder, são pessoas cheias de impureza,
E aí segue esta lista de horrores que os seres humanos estão envolvidos nela. Vamos ler também o 17, que diz o seguinte: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos, haveria escarnecedores que andariam segundo as suas impurezas em concupiscência. Então, está bem claro. A carta de Judas, ela, apesar de ser apenas um capítulo, mas tem vários alertas como este que nós trouxemos hoje. Estes são os que causam divisões sensuais que não têm o Espírito. E muitos desses estão aí entregando profecias, ensinamentos, inventando dogmas para dirigir uma congregação, e são esses indivíduos que são vaidosos, gananciosos, avarentos, que não deseja bem para você, deseja levar para onde ele vai, que é para o inferno, viver eternamente em tormenta. Então, estamos encerrando mais esta conversa, este alerta, que é algo que nós precisamos estar cada dia nos esforçando para nos livrarmos dele. Senhor nosso Deus, nós glorificamos o teu santo nome, te bendizemos pela grandeza, pela misericórdia, pelos avisos que tem nos dado, aberto nossos olhos por certas armadilhas que estão durante esta caminhada. Nós queremos glorificar o teu nome por esta bênção, no nome do Senhor Jesus. Amém.